Livro Comentário aos Gálatas, volume 3. Autor Carlos Henrique. Narração Lucas Carrara. Ministério Avivamento Mundial, levando vida para a sua vida. O Evangelho anunciado. Jesus disse que o Evangelho deveria ser anunciado. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Em outro lugar, disse: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar as coisas que vos tenho ensinado. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Já em Atos, na sua ascensão, ele disse: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. É uma ordem pregar o Evangelho, anunciar a Jesus, sua obra, seu ensino e a sua pessoa. Não é uma sugestão, é um mandamento da graça de Deus para a igreja criada em Cristo Jesus. Foi o que Paulo fez. Saiu pregando o Evangelho por todo o mundo. Em 3 viagens missionárias, pôde colocar o mundo daquele tempo de ponta cabeça. Atos capítulo 17, versículo 6. O Evangelho de Paulo era Jesus, e foi esse Evangelho que ele pregou aos Gálatas, e deve ser o nosso Evangelho também. Não podemos ser igrejas que vivem no estilo do Velho Testamento, lei e profetas. Primeiro, Jesus e sua obra. A cruz e a ressurreição é sua obra. Foi o que ele fez e está pronto. A salvação se baseia na obra de Cristo. Paulo ensinou como receber a obra de Jesus, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. O Evangelho deve ser proclamado a ponto de as pessoas confessar Jesus com a boca e crer com o coração que ele ressuscitou dos mortos para serem salvos. Segundo, Jesus e o seu ensino. Jesus disse: Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 29. Aprender com o seu ensino se refere a ouvi-lo e aprender com as cartas. Deus disse no Monte da Transfiguração: Esse é meu Filho amado, a ele ouvis. Mateus capítulo 17, versículo 5. O ensino de Jesus gera descanso e paz. O ensino de Jesus é graça e verdade. João capítulo 1, versículo 17. Terceiro, Jesus e sua pessoa. Ele é Deus. João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Ele e o Pai são um. João capítulo 10, versículo 30. Ele não é profeta, curandeiro, solucionador de problemas. Ele é muito mais do que isso. Ele é Deus. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Era assim que Paulo o apresentava na pregação do Evangelho aos povos gentios e aos judeus. Pregar Jesus crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Pregar Jesus que ressuscitou dos mortos. Pregar a mensagem de boas novas que ele morreu para nos salvar do inferno e nos levar ao céu. E para ser salvo, é preciso ouvir essa notícia e aceitá-la, e assim se torna salvo. Romanos capítulo 10, do versículo 8 ao 10. Simples assim. Anunciamos o Evangelho para transportar os ímpios da impiedade e das trevas
para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Essa mensagem faz nascer de novo. Nascer de novo é parte integrante do Evangelho da graça de Cristo. O Evangelho de Cristo traz a graça. Primeiro, a remissão. O Evangelho perdoa pecados para as pessoas entrarem no reino de Deus e entram no reino perdoadas e santificadas. Segundo, a redenção. As pessoas são resgatadas da morte, do pecado, do mundo e das mãos de Satanás. São completamente libertas pela verdade de Jesus Cristo, Filho de Deus. João capítulo 8, versículo 32. Terceiro, o novo nascimento. A mensagem da cruz e ressurreição traz ao espírito do homem uma nova vida, em um novo reino, com um novo rei, com novas regras, com novos princípios. Quarto, reconciliação. O Evangelho, que é a mensagem do que Cristo fez, falou e é, nos reconcilia com Deus, quebra todas as barreiras, retira o véu e nos aproxima de Deus, para que Deus seja nosso Pai e nós, seus filhos. João capítulo 1, versículo 12. Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao 16. Quinto, a justificação. A mensagem nos faz limpos, sem crime, sem nenhuma culpa. Romanos capítulo 8, versículo 1. Inocentados e absolvidos de qualquer coisa, livres por Jesus Cristo, Filho de Deus. Sexto, a posição em Cristo. O Evangelho nos posiciona com Cristo nas regiões celestiais. Não estamos abaixo do diabo, mas estamos no lugar mais alto que existe, no trono com Cristo. Saímos do lugar mais baixo para o mais alto. Sétimo, a vida em Cristo. O Evangelho é a vida do próprio Cristo infundida em nós para vivermos aqui na terra a vida abundante que Ele nos deu. João capítulo 10, versículo 10. Oitava, a obra em Cristo. A mensagem é completa e nos possibilita dar frutos, fazer obras de Cristo na terra, obras prontas por Cristo e executadas por nós. Efésios capítulo 2, versículo 10.